No assunto da aula de hoje, a gente vai começar a ver uma parte de uma linguagem de programação mesmo, né, que é a linguagem C, que é a linguagem base que a gente vai ver no escopo da nossa disciplina, certo? Bom, então, primeira coisa, antes de nós começarmos, né, eu sempre lanço essa pergunta: qual que é a diferença entre algoritmo e programa? Então, nós vimos, né, logo na primeira aula que a gente teve, né, nesse sistema remoto, a gente estudou sobre algoritmos e falamos sobre algoritmos, certo? E agora está surgindo um termo novo aqui, né? Programa. Qual que é a diferença entre algoritmo e programa? Lá nos exercícios sempre às vezes fala, faça um programa que faça isso, faça um programa, às vezes fala, escreva um algoritmo. Qual que é a diferença entre esses dois termos? O algoritmo é a receita de bolo. Então pensa o seguinte, o algoritmo pensa no algoritmo como se fosse receita de bolo. Então quando vocês pegam uma receita de bolo, o que ela tem na receita de bolo? Ela tem lá a sequência de passos que você tem que seguir, certo? Para obter o bolo. Mas a receita de bolo por si só, ela não gera o bolo. Ela é um pedaço de papel que só tem a sequência de passos. Quem vai gerar o bolo é você que vai executar aquela sequência de passos, correto? Você vai interpretar aquilo que está escrito, vai executar e o resultado das suas ações é que vai levar a ter o bolo. Algoritmos, em geral, eles trabalham em cima de estrutura de dados. O que é uma estrutura de dados? É um conjunto de dados que representa uma situação real, certo? Na verdade, é uma abstração da realidade. Então, quando nós estamos resolvendo um problema do nosso cotidiano, usando o computador, nós precisamos ter alguma forma de abstrair aquela situação do cotidiano, a situação real, e representá-la no computador. Essa abstração dessa realidade, essa representação, é o que a gente chama de estrutura de dados. E algoritmos, quando você trabalha com ele, eles estão intimamente ligados à estrutura de dados que você usa, certo? Então, dados, como que a gente pode representar dados? Das mais diversas maneiras. Dependendo da forma como você escolhe representar dados, você pode ter algoritmos que são mais fáceis e algoritmos que são mais difíceis de serem implementados. Por exemplo, então imagina que seu algoritmo, você quer um algoritmo para realizar operações sobre números inteiros, certo? Bom, eu preciso ter uma forma de representar números inteiros. Então, números inteiros é uma coisa do meu mundo real, certo? Eu preciso ter uma forma de representar isso dentro do meu algoritmo. Eu posso usar palitinhos, se eu quiser, certo? Ou números na base decimal, em representação decimal. Se eu escolher palitinhos, naturalmente, se eu tenho números pequenos e operações simples, é bem fácil de fazer operações com palitinhos. Quero somar palitinhos, é só juntar todos os palitos, certo? Subtrair palitinhos, é só tirar alguns palitos. Porém, algumas operações mais complexas e com números maiores podem ser mais complicados. Tudo bem? Note que ambos, tanto os palitinhos quanto a representação decimal, são representações, são abstrações da mesma coisa, né? Do mesmo objeto aqui do mundo real, que é o números inteiros, certo? As mais variadas formas vocês têm para representar coisas do mundo real, abstrair a realidade, certo? Dependendo da forma como vocês fazem essa abstração da realidade, vocês podem se deparar com operações, né, ou com algoritmos que talvez sejam mais fáceis ou mais difíceis. Então é muito importante que vocês saibam fazer uma boa escolha de como representar o seu problema, né, abstrair a sua situação real e representá-la de modo que facilite na hora de você for desenvolver o seu algoritmo. Bom, o programa, né, conforme o nosso amigo disse, na verdade nada mais é do que uma formulação concreta de um algoritmo. Então, o algoritmo é aquela coisa abstrata. O algoritmo é a sequência de passos, a sequência de ações, mas o algoritmo não gera, não produz resultados. O programa não. O programa é como se o algoritmo é a receita de bolo, o programa é como se fosse uma máquina que faz bolo, entendeu? O programa é como se você pegasse uma máquina, você coloca os ingredientes, se aperta executar e ela gera o bolo no final. Então, o programa é uma coisa concreta. Ela é a concretização do algoritmo, que é algo abstrato.
Então, no caso de você executando o bolo, quem está sendo o programa é você que está executando, certo? Você que está fazendo a interpretação da receita do bolo, seguindo os passos e gerando como resultado aquilo que é esperado na receita do bolo. Então, é essa a diferença crucial entre algoritmo e programa. O programa é a abstração, por isso que quando a gente escreve, o algoritmo, ele é a abstração, algo abstrato, por isso que quando a gente escreve algoritmo, a gente costuma usar, muitas vezes, a própria linguagem nossa do português, como exemplo do Portugal, né, o pseudocódigo. Porque ele não é feito pensando para se executar, para se gerar resultado, mas assim para você organizar suas ideias, certo? Para você estruturar a sua sequência de ações. Uma vez que você escreveu o seu algoritmo, você pode querer transformar seu algoritmo num programa. Os programas no computador são feitos em uma linguagem, certo? Em uma linguagem que pode ser seguida e entendida pelo computador. Então, quando você pega a receita de bolo, se a receita de bolo está numa língua que você compreenda, né, o português, talvez se você inglês ou alguma outra língua que vocês tenham familiaridade, vocês vão conseguir interpretar aquilo que está sendo escrito, né, e conseguir seguir as ações e executá-las. Porém, se vocês pegarem numa língua que vocês não entendem, não sei, por exemplo, eu não entendo japonês, não entendo chinês, se eu pegar uma receita de bolo nessas línguas, eu não vou conseguir entender e nem seguir para poder executar a receita, certo? Então, mesma coisa, né, se aplica essa analogia ao computador. Então, o computador, ele tem uma linguagem, certo? Então, o programa, programa de computador é um programa que é executado pelo computador. Para ser executado pelo computador, ele precisa ser escrito numa linguagem que o computador consiga entender e possa seguir. Tudo bem? Então, normalmente, algoritmos são feitos mais próximos do quê? De nós, seres humanos. Porque eles definem uma abstração de uma sequência de passos. De como que eu vou sair de um determinado problema e chegar até uma dada solução, ok? Agora, se eu quero usar o meu algoritmo, usar de um computador para resolver o meu problema, eu vou ter que transformar o meu algoritmo em programa, ou seja, eu vou concretizar aquilo que é abstrato para que ele possa ser executado no computador. Para isso, eu dependo de ter uma linguagem para que eu possa me comunicar com o computador. Linguagens de programação, quando a gente fala de linguagem no escopo da computação, nós falamos em linguagem de programação. O que consiste? Assim como na nossa língua, o português, né, nós temos regras de sintaxe, regras de linguagem, de semântica, regras da linguagem do português, né, toda linguagem de programação consistem também de um conjunto finito de palavras, né, com comandos e instruções, que são escritos de uma maneira a orientar como que o computador vai fazer uma determinada tarefa. Então, eles têm a sua sintaxe, a sua semântica, tem toda a definição mínima que exige numa linguagem como a nossa do português, certo? Só que de uma maneira, naturalmente, um pouco mais simples. Existem as mais várias linguagens que vocês vão encontrar ali nos dias de hoje, né? Então, C, C++, Fortran, Java, Pascal, Perl, Python, e por aí afora tem uma sopa de letrinhas de linguagem, certo? O que muda de uma para outra, né? Muda a questão, como diz, né, da própria linguagem, a sua sintaxe, a sua semântica. Algumas têm sintaxes e semânticas que são mais simples, que facilitam na hora de você traduzir do seu algoritmo em português do alto nível para a sua linguagem específica que você vai usar. Outras são um pouco mais complexas, né? Então depende muito aí do nível de complexidade que você quer trabalhar, né? Mas, no geral, as linguagens podem ser classificadas em dois tipos. As de baixo nível, né? Que são aquelas que estão próximas à linguagem de máquina, que são próximas, ou seja, a linguagem que o computador entende. O computador só entende uma língua, 0 e 1, certo? Quanto mais próximo dessa linguagem da máquina mesmo, que é o 0 e 1, ligado e desligado, os bits, nós chamamos essas linguagens de baixo nível, certo? E uma linguagem de alto nível, o contrário, né, do lado oposto, são aquelas que são mais próximas do entendimento da linguagem dos humanos, ou seja, são mais legíveis para os seres humanos. Por exemplo, essas estão citadas aqui, ó, C, C++, Fortran, Java e etc.
Bom, então uma linguagem de máquina, como eu disse, ela é nada mais, nada menos a linguagem que o computador entende. A única linguagem que o computador entende são zeros e uns. São ligados, desligados, bits e bytes. É o que a gente chama uma série de números binários. É isso que o computador entende. Essa linguagem é chamada uma linguagem de baixo nível. Bom, um pouco acima da linguagem de máquina, existe o que a gente chama de uma linguagem de montagem. Ela também é considerada como sendo uma linguagem de baixo nível. Qual que é a diferença entre a linguagem de máquina e a linguagem de montagem? A diferença é que na linguagem de montagem são usados mnemônicos para poder representar as instruções. Então, por exemplo, imagina que essa sequência aqui, ó, 0111, certo? Que representa, não sei se vocês lembram, dos números decimais, representa o número 7. Esse número 7, ele está indicando para o processador, certo? Uma instrução do tipo carregue algo. Que eu coloquei aqui como load, certo? Então, simplesmente ao invés de eu colocar esse número, né, binário direto, a linguagem de montagem ela seria um mnemônico, por exemplo, essa palavra load, que tem o mesmo efeito desse conjunto de bits aqui, né, que é o 0111. Ó, após o 0111, está vindo aqui o número 5, né, 0101, que representa exatamente o número 5, que está aqui, ó. Ou seja, na linguagem de montagem é como se tivesse uma tabela que correspondesse ao mnemônico com o código binário. Certo? Então, ao invés de eu colocar como load, o load ele representa 011. O add, que é a instrução de adição, representa, por exemplo, 0100. Então, é como se tivesse uma tabela, certo? Ao invés de eu escrever meus códigos de maneira direta na linguagem de binária, em números binários, eu vou usar desses mnemônicos, né? Fica um pouco mais simples de entender, né? E de codificar, e escrevo meu programa usando esses mnemônicos. Para isso, não adianta, né? Eu vou precisar converter para a linguagem da máquina, porque a máquina só entende zeros e uns. Então, para converter da linguagem de montagem para a linguagem de máquina, existem o que a gente chama de programas montadores, certo? Então, o que é um programa montador? É um programa que ele recebe um código escrito numa linguagem de montagem e ele converte para a linguagem de máquina. Basicamente, o que ele faz? Ele lê, né, o seu código, aonde ele pega uma instrução, ele vai substituir pelo código binário correspondente. Se ele pega um número, ele vai substituir o número pelo número na sua representação binária. E isso, no final, vai gerar um arquivo, né? Vai gerar uma sequência de zeros e uns, que é o seu programa final. Tudo bem? Uma linguagem de alto nível, não. Aquela linguagem próximo da linguagem humana e não da máquina, certo? Então, por exemplo, essa instrução aqui, ó, if delta maior do que zero, x é igual a a dividido por delta. Nossa, eu pego essa instrução, eu leio, eu consigo entender, certo? Porém, a máquina não entende isso aqui, né? Isso aqui é uma linguagem perto dos humanos. Para que a máquina possa entender uma instrução desse tipo, são usados programas compiladores ou interpretadores, certo? E quando você escreve o seu código numa linguagem de alto nível, você precisa traduzi-lo para a linguagem de máquina, certo? Isso é feito ou por um compilador ou por um interpretador. E esse interpretador ele vai gerar como resultado final um programa de máquina. Programa em imagem de máquina, que nesse caso é o computador. Então, tudo no computador, todos os programas que você tem instalado no computador de vocês, que executam, são programas que estão em linguagem de máquina. Não sei se vocês já se arriscaram a pegar um programa executável, por exemplo, do Windows, e abrir no editor de texto. Vocês vão ver um monte de códigozinhos estranhos, né? O que representa aqueles códigozinhos estranhos? Representa uma representação binária
dos caracteres, né? Representa caracteres ASCII, que a gente fala, né? Que codificam a representação binária do comando, de cada comando que está sendo executado. Certo? Bom, então qual que é a ideia, né, do fluxo, quando você quer trabalhar com uma linguagem de alto nível? Então você tem um problema qualquer, né, que você quer resolver, tudo começa no seu problema, tudo bem? Você vai pensar em uma solução para o seu problema. Como que eu vou resolver esse problema? Então o primeiro passo, né, é vocês tentarem pensar num algoritmo. Pensa no algoritmo, a sua sequência de passos, rascunha, preferencialmente, num papel ou num próprio computador, né? Como é essa sequência de passos, uma interpretação que você consiga entender. Legal, você entendeu o algoritmo? Então vamos codificar ele. Codificar ele, eu vou escrever esse algoritmo, né? Agora, numa linguagem de alto nível. Daquelas várias que eu mencionei lá atrás, né? Eu vou pegar o meu algoritmo, que tem a linguagem próxima, que é a minha, do meu português, e vou codificar numa linguagem, que é uma linguagem de alto nível, que está entre a minha linguagem e algo que eu possa facilmente traduzir para a linguagem de máquina. Esse programa escrito na linguagem de alto nível, ele passa, então, por um programa compilador, ou passa por um processo que a gente chama de compilação, que vai gerar, então, um programa em linguagem de máquina. Esse programa em linguagem de máquina é o que vai ser executado pelo computador. Então, o computador executa um programa em linguagem de máquina. Tudo bem, gente? Bom, existem duas formas, então, como eu disse, de se traduzir um programa em alto nível, em linguagem de alto nível, para um programa em linguagem de máquina. Ou via de um compilador, nesse caso, ou via de um interpretador. Qual que é a diferença entre compilador e interpretador? No caso do compilador, a tradução do programa, né, ele é feito de uma única vez. Então, você escreve todo o seu programa na linguagem de alto nível. Quando você compila toda a tradução, ela é feita uma única vez, ele gera como resultado um programa equivalente em código de máquina, em linguagem de máquina. Por exemplo, o que ocorre com as linguagens C, C++, Fortran, Pascal e assim por diante. Já no caso do interpretador, o interpretador ele não gera esse programa em equivalente em linguagem de máquina. O que acontece? No caso do interpretador, as instruções elas são avaliadas uma a uma, e a cada instrução que é avaliada, aquela instrução ela é convertida para um programa em linguagem de máquina, certo? E ela é executada. Então, o interpretador, como no próprio nome já diz, quando você fornece um programa em linguagem de alto nível para ele, para ser interpretado, à medida que ele vai lendo aquele programa, ele já vai lendo, interpretando e executando, certo? Instrução a instrução. É isso que ocorre, por exemplo, no caso das linguagens Java, Perl, Python, e, por exemplo, é o que ocorre no caso do nosso Portugal, certo? O Portugal nosso, ele é interpretado. Então, só para vocês entender a diferença, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou fazer um exemplo aqui de um programa. Ele simplesmente lê um número, se o número for positivo, ele vai escrever positivo. Caso contrário,
Ó, coloquei o número 10, mandei executar, e ele executou e escreveu positivo. Esse programa tem um problema, né? Aqui nessa escreva, eu pedi para escrever o quê? Negativo. Faltou um abre e fecha aspas, né? Porque isso daqui ele é um caractere constante. Mas o programa executou. Vocês viram que o programa executou? Por que o programa executou? Porque ele está sendo interpretado. Então, na sequência, à medida que ele está lendo uma instrução, ele já está executando. Como essa parte do escreva, ela nunca é atingida no processo de interpretação, ele não vai executar essa parte aqui, certo? Porque ele está ele está executando, pegando linha a linha, interpretando e executando. Então, ele pegou, leu o número, testou, o número foi positivo, já escreveu e pulou, nem viu esse pedaço aqui. Então, por mais que tenha aqui um erro, tem um erro, certo? Esse erro nem foi identificado, por quê? Porque ele nem, durante o processo de interpretação, ele não foi usado. Mas se eu colocar um número negativo aqui, ó, ele vai acusar um erro. Ó, a variável não foi declarada. Então, ele só acusa o erro, no caso de um interpretador, uma característica do interpretador, às vezes o programa pode ter erro, certo? Mas o erro ele não é identificado na hora, porque depende da sua execução. Então, se ele estiver executando, né, interpretando uma sequência, e a sequência que ele está seguindo está completamente correta, ele vai executar corretamente. Porém, se houver instruções condicionais ou coisas do tipo que diferenciem o caminho do seu algoritmo, gerem diferentes caminhos possíveis, esses outros caminhos, às vezes, podem ter erros, como é o caso aqui, ó. Tem um erro aqui que faltou esse aspas aqui, né? Que toda constante de caractere tem que estar entre aspas. Só que não foi identificado porque, quando eu coloquei o valor 10, na sequência de interpretação, isso não foi atingido. No caso de um compilador, de um programa compilado, isso não ocorre. Porque no caso de um programa compilado, todo o programa ele é convertido para a linguagem de máquina. Então, ele testa o programa inteiro, certo? Para ver se todo ele está correto. Então, às vezes, lá vocês escrevem o código de vocês lá no Portugal, testam, dependendo, funciona, e de repente testa com o número, não funciona. Pode ser isso, gente. Por que não funcionou? Porque o Portugal, ele é interpretado, certo? A menos que você teste todas as possibilidades, né? O que, às vezes, a gente nem sempre é possível, pode ser que você se depare com esse problema. Você testou, funcionou, legal, mas eu fui e testei com outro valor, coloquei lá no judge um dado valor, aí dá um erro de sintaxe, dá algum erro de algum problema que não era esperado. Tudo bem? Então, alguns exemplos, né, de linguagem interpretada são essas aqui, ó, Java, Perl, Python e várias outras linguagens. O Portugal é uma delas, ela é interpretada. No caso do compilador, né, o código que é gerado, ele só precisa ser compilado, né, vamos dizer assim, uma única vez. Então, você fez o processo, uma vez feito o processo de compilação, você gera um código que a gente chama de código objeto, que é o código que ele pode ser executado pelo computador, certo? E esse processo de tradução, traduzir do código de alto nível para o código objeto, ele só precisa ser feito uma única vez. O que não ocorre no programa interpretado. Porque no programa interpretado, toda vez que você executar, você precisa fazer o processo de interpretação. E fazer o processo de interpretação consiste em quê? Consiste em traduzir do alto nível para uma linguagem de máquina, certo? Então, normalmente, programas interpretados, eles acabam sendo, na prática, né, um pouco mais lentos. Por que eles são mais lentos? Porque toda vez que ele é executado, ele não é somente executado, ele é interpretado, traduzido para uma linguagem de máquina e então executado. Já no caso do compilador, não, ele traduz inteiro para depois executar. E uma vez traduzido, por mais que se você não mexeu no código, né, ele vai ter a mesma tradução e você só vai executá-lo. O que não ocorre no caso interpretado. Mesmo que você não altere o seu código, você executou 10 vezes, durante as 10 vezes ele vai ser interpretado, ou seja, ele vai passar por uma tradução 10 vezes. Então, normalmente, com
programas compilados tendem a ser mais rápidos do que programas interpretados. Na prática, no geral, né, há vantagens de se usar interpretador. Interpretadores, linguagens interpretadas, por exemplo, Python, etc., são muito usadas quando não há uma preocupação com relação à questão da eficiência de tempo, certo? Então, por exemplo, que a gente usa o Python mesmo, quando a gente quer fazer o que a gente chama de prototipar. Então, a gente quer gerar um rascunho, uma primeira versão, quer gerar um primeiro teste do nosso algoritmo, certo? Então, a gente não quer perder muito tempo, né? Normalmente, linguagens interpretadas, elas têm um nível mais alto, são mais simples em termos de codificação. Não queremos gastar muito tempo para gerar um código. Nós usamos uma linguagem interpretada, por exemplo, como Python, e isso nos faz gerar nossos programas mais rapidamente. Uma vez que a gente testou, a gente fez a prova de conceito, né, dos nossos algoritmos, eles estão funcionando, daí se for necessário eficiência computacional, né, que ele execute rápido, é comum pegar esse algoritmo e escrevê-lo, então, numa linguagem que seja compilada, numa linguagem como C, C++ e outras linguagens. Por isso vai dar mais eficiência, né, vai executar mais rápido no computador. Bom, no escopo da nossa disciplina, a linguagem que nós estamos interessados é a linguagem C, certo? Ela foi criada em 1972 por nosso amigo Dennis Ritchie, durante o trabalho dele no laboratório da Bell, entre 69 e 73. Quais as características da linguagem C? Então, a característica dela uma das maiores características é a simplicidade que ela tem e a capacidade que ela tem de se adaptar a novos ambientes, certo? Então, por exemplo, ela é uma das linguagens mais usadas aí para programar computadores embarcados, microcomputadores e até supercomputadores. Então, é uma das linguagens mais amplamente usadas em uma ampla gama de aplicações é a linguagem C, certo? Principalmente para quem tem interesse em seguir na linha de engenharia da computação, que talvez se depare com programação de sistemas embarcados, sistemas embutidos, que são coisas pequenas, né? Dispositivos pequenos, de baixa potência. Normalmente, a programação de alto nível dele é feita em C, é o mais comum. É usada na maior parte dos sistemas operacionais, né? Então, por exemplo, o Windows, se vocês usam Windows ou Linux, eles foram feitos, muito provavelmente, né, o que vocês estão usando, foram escritos na linguagem C. Assim como diversos aplicativos, jogos, várias coisas, vários programas existentes hoje em dia foram escritos na linguagem C, ou tem pelo menos um pedaço ali deles que foram escritos na linguagem C. Bom, existem vários padrões da linguagem C, certo? Assim como a língua portuguesa tem o português de Portugal, tem o português do Brasil, tem o português de Angola, certo? E tem-se aquela tentativa, né, de padronizar a língua portuguesa, que foi feita há um tempo atrás. A linguagem C tem vários padrões, então tem várias variações da linguagem C, a raiz é a mesma, certo? Assim como no português a raiz é a mesma, mas muda alguns detalhes da linguagem. Em 1985, foi estabelecido o padrão ANSI, que é o padrão oficial da linguagem C, certo? Mas existem outras variações da linguagem C que vocês conseguem se deparar também por aí, certo? Alguma com suas variações que oferecem mais facilidade ou mais complexidade, dependendo aí do que vocês forem fazer. Nós vamos estudar daqui para frente, né? Vamos concentrar na linguagem C, certo? Então, para concentrar na linguagem C, então a gente vai aprender a fazer essa tradução, né, do nosso pseudocódigo, que a gente aprendeu até agora, para a linguagem C. Então, eu coloquei aqui a primeira coisa, né, que vocês lembram, quando a gente começou a falar em pseudocódigo, eram os tipos de dados que tinham no pseudocódigo. Então, o pseudocódigo ele tem 4 tipos, né? Inteiro, real, caractere e lógico. É bem simples. Na linguagem C, eu tenho os correspondentes, que são esses listados aqui à direita, né? Então, para o tipo inteiro, o correspondente do tipo inteiro é o chamado tipo int, certo? Porém, na linguagem C, existem algumas variações possíveis. Quais são elas? Unsigned int, long, unsigned long. O que quer dizer isso, né? Então, o tipo int, por si só, na linguagem C, ele assume que pode ser inteiro com sinal, ou seja, são inteiros positivos ou negativos.
Se você coloca a palavra unsigned na frente, significa que você tirou o sinal. Se você tirou o sinal, significa que são números só positivos. Então, o tipo na linguagem C, chamado unsigned int, ele aceita números inteiros somente positivos, certo? Sempre que você se deparar com a palavra unsigned, significa que é sem sinal. Se é sem sinal, é somente positivo. Se não tem a palavra unsigned, significa que ele é um número, nesse caso, o int é um número inteiro que pode ser positivo ou negativo, certo? Então, para o inteiro, existem essas outras três variações. Qual que é a diferença entre o int e o long, né? Então, a diferença entre o int e o long é o tamanho máximo da sua representação. Então, não sei se vocês lembram, os números, né, nos sistemas decimal, eles são representados na base, números no computador são representados na base 2, né, números binários, certo? Eu posso representar isso, quanto mais dígitos binários eu tiver, maior é o número que eu consigo representar. Então, no número inteiro, o int, ele representa, a gente vai ver aqui daqui a pouco, salvo engano, com 16 bits. É o tamanho que ele usa para representar um número. Então, um número de 16 bits, ou seja, 2 elevado a 16 menos 1 é o número máximo que ele consegue representar, certo? O long, ele vai um pouco mais longe, ele representa com 32 bits. Então, 2 elevado a 32 menos 1 seria o maior número que ele conseguiria representar. Bom, correspondente ao real, eu tenho, na linguagem C, o float. Então, quando fala float, ele corresponde ao número real. Mas assim como no inteiro, existem algumas variações, certo? Que são double e long double. Qual que é a diferença entre float, double e long double? Assim como no int, certo? E o long, o que muda é a precisão dele em relação a maior capacidade de representação, ou seja, eu consigo representar números maiores. O float e o double, mesma coisa. Então, o float, ele tem uma precisão menor para representar números. A gente vai ver daqui a pouco essa precisão. Enquanto o double, e mais especial o long double, ele consegue representar números maiores. Tudo bem? Correspondente ao caractere, eu tenho o char, certo? Char corresponde ao caractere. Uma variação é, o char ele permite também o unsigned char, ou seja, que é o char sem sinal, certo? O caractere sem sinal. Mas o que é isso? Char sem sinal, professor? Não é um caractere? Sim, é um caractere, mas um caractere, no caso da linguagem C, ele é encarado como um número, certo? Um número de 8 bits, de 0 até 255, quando ele é sem sinal, ou de menos 127 até mais 127, quando ele é com sinal. Lógico não tem. Então, a linguagem C não tem um tipo específico para o tipo lógico. Não há. Porém, o que a gente costuma fazer é usar o tipo int. Então, quando a gente precisa de uma variável que é do tipo lógico, a gente costuma declarar uma variável do tipo inteira, tipo int, e pré-estabelece, né, por padrão, que se o valor daquela variável for 0, significa que ele é falso, o valor lógico é falso. Se for maior do que 0, o valor lógico é 1. Se for diferente de 0, né, diferente de 0, o valor lógico é verdadeiro. Então, igual a 0, falso, diferente de 0, verdadeiro. Então, aqui tem os níveis de precisão, né? Então, o char, ele tem 8 bits de tamanho, certo? Então, se ele tem 8 bits, no caso do char, ele é com sinal, significa que ele consegue representar números de menos 128 a mais 127. O unsigned char, ele é o quê? Os mesmos 8 bits, porém ele não aceita números negativos, são só positivos. Se são só positivos, então ele consegue representar de 0 até 255. A gente não chegou a estudar esses detalhes, né, esse nível de detalhes. Tem no livro, num dos livros que está indicado lá na bibliografia, que eu postei, tem mais detalhes sobre a representação de números negativos. Não, é o livro que não é do Forbelloni, esqueci o nome agora do autor, Morcazel, acho que Morcazel. Ele mostra a questão de representação de números com sinal e sem sinal. Então, se eu tenho 8 bits, isso significa o quê? Que um desses bits é usado para representar o sinal, certo? O que me sobra 7 bits para representar o número. E nesse caso, com 7 bits, eu consigo representar números de 0 até 127, certo? Aí tem quando eu estou representando números negativos, eu posso usar o próprio sinal para representar o 128. Nesse caso, por isso tem o 128. Tem um a mais, do lado negativo.
Ok, gente, lá tem mais detalhes. No caso do int ou short, então qualquer uma dessas denominações são correspondentes, ele tem tamanho de 16 bits, onde o intervalo de valores vai de menos 32.768 até mais 32.767, certo? Colocou a palavra unsigned na frente, significa que eu tenho os mesmos 16 bits, porém, somente do lado positivo. Então, de 0 até 65.535. De maneira similar ao long e o unsigned long, né? Então, a única diferença do long para o int é que ele tem 32 bits. Se ele tem 32 bits, a capacidade de representação dele é maior, né? Então, o long, né? Por exemplo, o unsigned long, ele vai de 0 até 4 bilhões, né? Tem 1000, milhão, bilhão. Então, até 4 bilhões 294.967.295. Para os números reais, né, então, conforme eu mencionei, tem 3, né? O float, double e long double. O que muda entre eles é o tamanho que eles têm em bits, que indica a precisão deles, né? Então, o float, que é o mais simples, ele tem 32 bits e ele consegue representar intervalos de mais ou menos, né? No caso de menos 3,4 elevado até 10 a mais 38 ou até mais 3,4 elevado a 10 a mais 38, certo? Isso em relação ao range maior. Em relação ao menor valor, o mais ínfimo possível que ele consegue representar, seria o 3,4 vezes 10 a menos 38, né? Seria um número bem pequeno. Mas não é uma representação contínua. Então, lembra disso, né? Então, não dá para representar infinitos números entre 0 e 1 no computador. O computador tem uma precisão matemática, né? Uma precisão de representação que ele não consegue, né? Por incapacidade, representar infinitos números. Porém, quanto maior a precisão, né? Então o double, ele tem o dobro da precisão, significa que mais preciso, mais próximo do valor real eu consigo representar, certo? Então, quando você faz uma divisão de dois números e gera um número fracionário, que é muito pequeno, quanto maior a sua precisão, mais próximos do real você está se aproximando. Tudo bem? Só abrindo um parênteses, essa questão da precisão, né? Um teste que vocês podem fazer, imagina que vocês pegam se fazem soma da divisão de números, divide e multiplica, que nem aquele exemplo que a gente fez, multiplica por 10, divide por 10 e assim por diante. Salvo engano, é isso. Se você pega e soma ele várias vezes, certo? Em tese, imagine que era para você dar um resultado esperado, era para dar um resultado, por exemplo, 0 ou 1, um resultado bem baixo. Por causa dessa imprecisão de representação, vocês acabam tendo um resultado muito alto. Então, um cuidado que vocês têm que ter é, principalmente quando vocês têm um algoritmo que ele fica acumulando valores reais, tem um somatório, certo? Ele fica acumulando resíduos, por exemplo, um número dividido por outro, fica acumulando restos. Vocês podem ter um erro muito alto, dependendo da precisão que vocês usarem, por causa dessa imprecisão de representação, que o computador tem uma limitação do próprio computador, né? Então, vamos ver um exemplo, né? Então, imagine que eu tenho essas constantes, né? Mesma coisa que a gente tinha no pessoal do código. Qual que é o tipo que eu tenho para uma dessas constantes, né? Então, 10, ele é um tipo o quê? Int, né? 10.0, ele é um tipo real. No caso da linguagem C, float, correto? Menos 10 é um tipo inteiro, certo? No caso da linguagem C, o inteiro é o int. 10, entre aspas, aqui, né? Então, ele é uma constante caractere. No caso da linguagem C, vai ser char. Falso, não tem. Então, qual que é o tipo do falso aqui? Indeterminado, não tem, né? Não tem tipo falso, lembra disso, né? Então, o tipo falso, ele é representado pelo int, se você quiser, né? Então, vocês representam números e valores igual a 0 representa o falso e diferente de 0 representa o verdadeiro. 6.02 é 23, é um número real, nesse caso ele é float.
2 mais 3 igual a 5. Então, é uma constante, isso está entre aspas, é um caractere, né? Pela linguagem do pseudocódigo. No caso da linguagem C, vai ser char. Menos 2e a menos 5 é um número real. No caso da linguagem C, vai ser um float. 3e a menos 5, entre aspas, significa que é uma constante caractere, né? Se é caractere, na linguagem C, é do tipo char. 0.1234 é um número real. Número real na linguagem C é um float. Fim. Então, fim, entre aspas, é uma constante do tipo caractere. Na linguagem C é um do tipo char. Verdadeiro. Bom, verdadeiro não tem um tipo lógico, né? Na linguagem C. Então, nesse caso, para a linguagem C, esse tipo ele é indeterminado. Não tem esse tipo, né? Indefinido. Tranquilo, gente? Então tá lá, né? Então não tem indefinido, né? Esse tipo falso e o tipo verdadeiro. Todos os demais têm um correspondente que a gente consegue associar. Identificadores. Assim como na linguagem do pseudocódigo, né, tem aquela regra de formação de identificadores, a regra é basicamente a mesma no caso da linguagem C, né? Então, deve começar por um caractere alfabético e pode ser seguido por caracteres alfabéticos ou numéricos e não devem ser usados caracteres especiais. Então, por exemplo, identificadores válidos é alfa, x, bj, 153, notas, exatamente igual a pseudocódigo. Então, os identificadores que vocês usam no pseudocódigo podem também ser usados no caso da linguagem C. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Então, um exemplo aqui, né, de declaração de variáveis. Como que é feita a declaração de variável na linguagem C? De maneira similar a que é feito no pseudocódigo. Então, no pseudocódigo, nós colocávamos o tipo, 2 pontos e uma lista de variáveis, né, uma lista de identificadores de variáveis. Na linguagem C, a mesma coisa, a única coisa que muda é que não precisa dos 2 pontos, certo? Então, inteiro 2 pontos x, na linguagem C, a gente vai fazer int x. Real, 2 pontos, ABC, XPTO, peso, dólar, a gente vai declarar na linguagem C como float, que é equivalente ao tipo real, ABC, XPTO, peso e dólar, que é a lista das variáveis. Bom, no caractere muda um pouquinho, né? Então, vamos lá. No caractere, ó, então tem no pseudocódigo a gente define como caractere, 2 pontos, nome, endereço, sexo, né? Já no caso da linguagem C, a gente precisa definir aqui, entre parênteses, entre colchetes, desculpa, qual que é o número máximo de caracteres que tem. Então, quando o tipo caractere, ele é uma sequência de caracteres. Então, na linguagem do pseudocódigo, nós não precisávamos nos preocupar com questão de tamanho, certo? Então, eu definia lá, caractere nome, só colocava o identificador nome. Esse nome poderia ter 10 letras, 20 letras, 30 letras, 40 letras, 50 letras, não tinha problema nenhum. Na linguagem C, não. Na linguagem C, você precisa especificar qual que é o número máximo de letras ou caracteres que pode ter a sua variável do tipo caractere. Então, para declarar uma variável do tipo caractere, você vai definir como char, que é equivalente ao caractere, certo? Não precisa de 2 pontos. Vai colocar o identificador da variável, seguido de, entre colchetes, o tamanho máximo de caracteres para essa variável. Então, nesse caso aqui, ó, nome significa que ele tem 30 caracteres, ou seja, o tamanho máximo dele é 30. Você pode usar 1, pode usar 2, pode usar 10, pode usar 15, até 30. Se você usar 35, 31, ele só vai pegar os 30 primeiros, certo? Ele vai ignorar o que vier após os 30. Aqui, mesma coisa aqui para o endereço. Endereço entre colchetes, né? 100 significa que eu tenho 100 caracteres sendo reservados, né, para essa variável do tipo caractere. Então, é uma variável do tipo caractere com até 100 caracteres, certo? Se vocês têm a opção de não colocarem nada, por exemplo, aqui nessa identificador sexo, né, não tenho colchetes, né, abre e fecha colchetes com um número. Nesse caso, se vocês não colocarem nenhum valor, né, não colocarem o abre colchetes, fecha colchetes, por padrão, por definição, significa que a quantidade máxima é 1. Significa que você tem um único caractere. No caso do sexo, né, M ou F, masculino e feminino, é o suficiente. Mas dependendo do que você estiver
utilizando, né, por exemplo, nome e endereço, você vai precisar mais do que um caractere. Nesse caso, você vai precisar colocar entre colchetes qual é o tamanho máximo. Certo, gente? Tudo bem. Bom, não há um tipo definido para o valor lógico. Então, lembra que a gente, no caso do lógico, a gente costuma tratar como um número inteiro. Então, o correspondente a lógico também é o int, certo? Então, aqui nesse caso, lógico, dois pontos, resposta, H286, eu defini aqui o tipo int, não precisa dos dois pontos, o nome do identificador da variável, resposta, H286. Nesse caso, será falso ou verdadeiro da seguinte forma. Então, vai ser falso se o valor inteiro for igual a zero e verdadeiro se for diferente de zero. Então, o padrão de quando é verdadeiro e quando é falso é exatamente por essa característica. Se o valor dessa variável que tem o tipo inteiro for igual a zero, significa que a interpretação lógica dela é que ela é falsa. Se for diferente de zero, a interpretação dela é que ela é verdadeira. Independente se é positiva ou negativa, basta ser diferente de zero. Bom, assim como no pseudocódigo tem os operadores aritméticos padrões, né? Na linguagem C também tem os operadores aritméticos correspondentes. Então, o mais continua sendo mais, o menos continua sendo menos, o asterisco continua sendo asterisco, que representa a multiplicação, né? Então, adição, subtração, multiplicação, o barra representa a divisão, dividir, o pote representava a potenciação, né, x elevado a y. No caso da linguagem C, é o POW, P-O-W, né, que representa a potenciação, que é o power, né, do inglês, né. Então, é a mesma coisa, x elevado a y. A rádio de radiciação, no caso da linguagem C, é o SQRT, né, o square root, né. Então, no caso aqui, ele calcula a raiz quadrada de um determinado valor, mesma coisa desse lado. O que muda um pouco em relação ao mod, né? Então, no caso do pseudocódigo, ele tem um mod para calcular o resto da divisão, né? Então, um número dividido por outro e pegar o resto. No caso da linguagem C, ele usa o porcentagem. Então, ao invés de ser um texto escrito, né, como se fosse mod, eu uso o símbolo de porcentagem para indicar que eu quero fazer uma divisão e pegar o resto. Lembrando, o que vale para o pseudocódigo vale para a linguagem C em relação à divisão. O resultado da operação com dois operandos inteiros é do tipo inteiro. Então, um erro comum, né, que eu observei em vários aí tendo dificuldade na tarefa, é em relação a lidar com números inteiros quando tem uma divisão. Então, toma cuidado, gente. Ó, 1/10, dois números inteiros, numerador é inteiro, denominador é inteiro, vezes 10. Qual que vai ser o resultado disso? 1 dividido por 10, numa divisão inteira, vai dar 0, né? 0 vezes 10 vai dar 0. Então, nesse caso aqui, ó, o resultado é 0, porque os dois operandos são inteiros, né? Quando os dois operandos, numerador e denominador, são inteiros, a divisão vai ser um resultado que é inteiro. Como o resultado ele é 0,1, que não é um número inteiro, o que eu faço? Eu descarto a parte fracionária e mantenho somente como resultado a parte inteira. Então, 0,1 eu vou descartar o ponto 1 e vou ficar somente com o 0 do resultado. Tudo bem? Então, se vocês quiserem fazer uma divisão, uma operação de divisão envolvendo números reais, um dos operandos tem que ser um número real, ou o numerador ou o denominador. Não esquece disso, gente. Tranquilos? Então, para solucionar esse problema, ou você coloca o numerador ou o denominador como número real. E nesse caso, o resultado vai ser correto. Bom, existe uma prioridade dos operandos, assim como a gente tinha lá no pseudocódigo. E basicamente é a mesma ordem de prioridade, né? Então, o primeiro são os parênteses mais internos. Em segundo vem a potenciação e a radiciação. Nesse caso, da linguagem C é o POW e o SQRT. A terceiro nível de prioridade é a multiplicação, divisão e módulo, certo? Que é o porcentagem, que é equivalente ao mod do pseudocódigo. E, por último, né, a adição e a subtração. Bom, em caso de empate, assim como nós fazíamos no pseudocódigo, né, se resolve da esquerda para a direita. Então, a prioridade é dada pela ordem que aparece, olhando-se da esquerda para a direita. Então, vamos ver se vocês lembram, né? Então, qual que é o resultado dessa expressão que está aqui, ó?
Então, lembra a ordem de prioridade, né? Então, primeiro os parênteses mais internos, ó, aqui na radiciação, né? Vou calcular primeiro 3 vezes 5, que vai dar 15, certo? Ainda tem o parênteses interno, que é da radiciação, aqui, ó, que é 1 mais 15, que vai dar 16. Pronto, resolvi os parênteses internos. Agora as prioridades são de potenciação e radiciação. Então, eu vou calcular primeiro as potências e as raízes quadradas aqui, ó. 5 ao quadrado, 25, raiz de 16 é 4, né? Certo? Então, ficou 25 e 4. Depois vem multiplicação e divisão, né? Então, temos duas divisões aqui. 4 dividido por 2 dá 2, né? Então, ficam com 25, menos 2 mais 2 vai dar 25. Bom, temos alguns exemplos aqui, então vamos resolvê-los, né? Então, 1 mais 4 menos 2 dá 3, né? 1 mais 4, 5, menos 2 dá 3. Qual que é o tipo? Então, temos operandos, somente operandos inteiros. O tipo é do tipo int na linguagem C, né? 2 mais 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4 é 12, mais 2, 14. O tipo, todos os operandos são inteiros, então o tipo também vai ser inteiro. 3 vezes 4.0 menos 2. 3 vezes 4.0, 12.0. Menos 2, 10.0. Certo? Tem um operando real, significa que o resultado vai ser real, que na linguagem C equivale ao float. 3 vezes 4 menos 2.0. 3 vezes 4, 12. 12 menos 2.0 vai dar 10.0, né? Então, um dos operandos é real, significa que o resultado vai ser real nesse caso. 29 dividido por 9 mais 4. Vai dar 29 dividido por 9, vai dar 3, alguma coisa, né? E mais 4 vai dar 7, alguma coisa, o resultado vai ser float. Entenderam a ideia? A gente possa acelerar esse processo aqui? Aqui vai ser do tipo float, esse vai ser do tipo inteiro, porque é a divisão do inteiro. E os demais vão ser aqui, no geral, quase todos floats, né? Aqui vai ser um inteiro, apesar de ser uma potência, né? E aqui vai ser um float, porque são números reais, nesse caso. Temos também os operadores relacionais na linguagem C, né? Então, o correspondente é ao igual do pseudocódigo. Na linguagem C é o igual. Então, toma cuidado, né? Aqui é um ponto bastante sensível que a gente costuma confundir. Na linguagem C, certo? Os operadores relacionais maior, menor, maior, igual, menor, igual são idênticos, tanto na linguagem C quanto no pseudocódigo. Onde que é a mudança? No igual. O igual, na verdade, na linguagem C, quando é uma operação relacional, ele é igual, certo? E quando ele é diferente, né, no pseudocódigo ele era maior, menor, enquanto aqui, na linguagem C, ele é exclamação igual. Então, o exclamação igual significa diferente. Então, toma cuidado com isso, né? Toma bastante atenção no símbolo de igual e no símbolo de diferente. Porque na linguagem C, ele muda um pouco do pseudocódigo e é onde a gente acaba confundindo. Exemplo, né? Então, eu tenho essa expressão aqui, né? Uma expressão relacional, mesma coisa em relação à prioridade, né? Eu resolvo primeiro a expressão aritmética, primeiro, né? Começando pelos parênteses, depois pela potenciação, depois pelo módulo e assim por diante, né? Então, nesse caso, eu vou resolver o módulo e a multiplicação. 8 mod 7 é o resto da divisão de 8 por 7. 8 dividido por 7 dá 1, sobra resto 1. Né? Então, o módulo, que é o resto, vai dar 1. 3 vezes 6, 18. Né? 2 mais 1 e 18 menos 15 vai dar 3 e 3. Né? 3 é maior ou igual a 3? Sim, 3 é igual a 3. Nesse caso, o resultado vai ser verdadeiro. No pseudocódigo, a resposta é verdadeira. Na linguagem C, a resposta lembra que não tem o valor lógico, né? Verdadeiro ou falso. Igual a 0 é falso, diferente de 0 ele é verdadeiro. Normalmente, quando ele é verdadeiro, ele não vai atribuir um valor muito diferente de 0. Ele costuma ser atribuído o valor 1, certo? Então, num teste lógico, com uma expressão relacional,
Geralmente a resposta na linguagem C, ela é 0 se ela for falsa, 1 se ela for verdadeira. No pseudocódigo também temos os operadores lógicos, né? Assim como a gente tem na linguagem C. Então, na linguagem C, pseudocódigo, temos correspondentes dos operadores lógicos. Muda no pseudocódigo é a palavrinha, né? Então, uma conjunção é a palavrinha e. Na linguagem C é um e comercial, e comercial. Dois e comerciais, né, um seguido do outro, né, representa uma conjunção, e. O ou é feito pelo pipe aqui, né, como se fosse barra reta, né. Esse pipe representa o ou, que é o... E o não é o sinal de exclamação, né? Então, quando tem o diferente, na verdade, quando tinha ele atrás, né? Lembra que a gente usou exclamação? Exclamação igual é não igual. Por isso que está dizendo que a gente usa lá atrás, a motivação para ser esse não igual aqui é justamente por isso. Esse exclamação representa a negação, não, e negação de igual é diferente, certo? E igual foi adotado para dizer que ele é exatamente igual. Existe uma precedência, né, dos operadores, a mesma do pseudocódigo. Então, primeiro vem negação, depois vem conjunção, e por último vem a disjunção, né? Então, primeiro vem o não, depois vem o e, depois vem o ou. Igual é no pseudocódigo, não muda nada. Em relação a todos os operadores, né, mesma coisa do pseudocódigo. Primeiro parênteses mais internos, depois os aritméticos, depois os relacionais e, por último, os operadores lógicos. Não muda absolutamente nada em pseudocódigo, em relação ao pseudocódigo, certo? Salvo esses detalhes pontuais em relação à definição do tipo, em relação aos operadores do módulo, né, que é uma porcentagem, em relação aos operadores relacionais, que no caso do igual e do diferente, ele é um pouco diferente. Bom, temos uma outra expressão aqui, né, que envolve uma expressões relacionais com uma expressão lógica, né? Então, primeiro se resolve a aritmética, depois se resolve a relacional e, por último, se resolve a expressão lógica. Nesse caso, vou começar, então, pelas operações de potenciação e de multiplicação, igual a gente fazia lá no pseudocódigo, né? Então, potência de 2, 4 equivale a POU 2, 4 na linguagem C, que é 2 elevado à quarta, que é igual a 16, certo? 3 vezes 5, 15. Então, 16 desse lado, 15 desse lado. Temos ainda operações aritméticas, nesse caso, uma divisão, ela vai ser a prioridade, né? Então, a prioridade desse lado é a divisão, a prioridade aqui é a soma, né? Então, 4 mais 2 é igual a 6, 15 dividido por 3 é igual a 5. Temos ainda a operação de módulo, né? Então, o módulo tem prioridade nesse caso. Então, vou calcular o módulo 5, resto da divisão de 5 por 5 é igual a 0, né? Então, aqui nesse caso vai dar 5 mod 5 igual a 0, 5 percentagem 5 igual a 0. Temos uma operação aritmética, né? 2 mais 0 é igual a 2, certo? Agora temos duas operações relacionais aqui, ó, 16 diferente de 6, que equivale a isso aqui no pseudocódigo, ou 2 menor que 0, né? 16 é diferente de 6? Sim, isso é verdadeiro. 2 é menor do que 0? 2 é menor do que 0? Não, isso é falso. Então, no pseudocódigo, a resposta seria verdadeiro e o outro lado como falso. Na linguagem C, o correspondente do verdadeiro é diferente de 0, que normalmente é atribuído o valor 1, certo? Então, 1 representa verdadeiro, e o valor falso ele é igual a 0. Nesse caso, vai ser igual a 0. V ou F equivale a 1 pipe, né, barra 0, né? Que nesse caso é uma disjunção. Disjunção ela é verdadeira quando um dos operandos for verdadeiro, né? Então, nesse caso, vai ser a resposta verdadeira porque um deles é verdadeiro. Então, tem um exemplo aqui, ó, de um código escrito em pseudocódigo, né? Que tem duas variáveis lógicas, A e B, uma variável inteira, X, né? Tá fazendo algumas atribuições. Então, no caso da linguagem C, né, que eu me confundia algumas vezes durante a aula, né? O comando de atribuição na linguagem C é um sinal de igual. Aí que está o ponto sensível da confusão. Quando você coloca dois sinais de igual, você tem uma operação relacional de igualdade, certo? E quando você coloca um sinal de igual, você tem uma atribuição.
É ao contrário do pseudocódigo. Então, no pseudocódigo, a seta representava a atribuição e um sinal de igualdade representava o operador relacional de igualdade. Tudo bem? Então, tem aqui na direita o código em linguagem C correspondente, certo? Então, basicamente, na definição de variável, não tem variável lógico, o correspondente a lógico é um inteiro. Não precisa dos 2 pontos no caso da linguagem C, é só o tipo seguido da lista de variáveis. Então, lógico AB corresponde a int AB. Inteiro x corresponde a int x. A recebe B, né? A seta B é uma atribuição. Na linguagem C é mais parecido com o que a gente faz na matemática, né? Que é A igual a B. Tudo bem? X recebe, né? X atribuição seta recebe 8 mais 13 dividido por 5. Aqui na linguagem C vai ser x igual a 8 mais 13 dividido por 5. B recebe, B seta 5 igual a 3, aqui eu tenho o quê? Atribuindo o resultado de uma expressão relacional para a variável B, que é do tipo lógico. Então, a resposta é do tipo lógica. Na linguagem C, seria B igual 5 igual a 3. Certo, gente? Então, ó, note quantos iguais eu tenho aqui. O que eu tenho aqui? Ó? Então, 5 igual a 3 é uma operação relacional, que está comparando se 5 e 3 são iguais. A resposta disso vai ser um valor lógico, e nesse caso vai ser 0, porque é falso. Esse valor 0, que é falso, está sendo atribuído à variável B. Tudo bem? Então, toma cuidado, bastante atenção no sinal de atribuição, no sinal de igualdade, para vocês não confundirem, que é o ponto mais sensível de confusão. Bom, no pseudocódigo, né, quando a gente queria fazer a operação de somar ou subtrair 1, a única instrução possível era essa instrução aqui. Ó. Então, se eu tenho uma variável, eu quero incrementar o valor dessa variável, que é pegar o valor dela e somar 1, ou decrementar o valor dela, que é pegar o valor dela e subtrair 1, para o pseudocódigo, a única instrução possível é essa do lado esquerdo, né? X recebe, né, a seta, a atribuição, o valor de x mais 1. Ou, no caso de um decremento, quero tirar 1, x seta, né, x menos 1. Na linguagem C, eu tenho algumas outras facilidades. Quais são elas? Então, na linguagem C, ó, eu posso fazer da mesma forma que eu faço no pseudocódigo, porém eu tenho outras formas, que são essas aqui embaixo, né? Então, quando eu faço x mais, ponto e vírgula, né, o x mais, ele quer dizer que eu estou pegando e estou fazendo equivalente a essa instrução em pseudocódigo. Eu estou pegando o valor de x e somando 1. Mesma coisa se eu inverter e fizer o mais x. Então, x ou x mais x, eu estou pegando o valor da variável e estou adicionando de 1, equivalente a essa primeira instrução aqui em cima, certo? Que todas elas equivalem a essa da esquerda do pseudocódigo. Ou eu posso fazer também a operação x mais igual a 1, certo? Então, quando eu tenho esse mais igual, ele se traduz como sendo uma expressão igual a essa primeira, que eu tenho uma atribuição, mas antes da atribuição eu estou pegando o valor da própria variável e somando com a expressão que vem à frente, tudo bem? De maneira similar, a mesma coisa quando eu quero decrementar, que é tirar 1. Então, no caso do pseudocódigo, a única opção era x, atribuição, né, seta, e é igual a x menos 1. Então, x atribuição, x menos 1, ele vai pegar o valor de x e tirar 1. No caso da linguagem C, eu tenho várias opções, né? X é igual a x menos 1, que é o tradicional, x menos menos ou menos menos x, que são as outras opções, ou x menos igual a 1, certo? É outra opção que eu tenho também aqui na linguagem C. Diga-se mais, né? Então, esse mais igual, esse menos igual na linguagem C, ele é o quê? Ele tem efeito para todas as operações que são feitas com a mesma variável para a qual vai ser atribuído o valor. Então, note o seguinte, todas essas operações aqui em pseudocódigo à esquerda, ele tem como primeiro operando a variável x, ó, tá vendo? Então, o x, ele é o primeiro operando e ele é a variável para a qual vai ser atribuído o valor do resultado. Então, se eu tenho operações desse tipo, em que o primeiro operando é a mesma variável sobre a qual vai ser atribuído o valor do resultado, a linguagem C permite fazer essa simplificação aqui, ó, certo?
Então, ao invés de você fizer x é igual a x mais y, você pode fazer x mais igual a y. A interpretação disso é que o valor de x, certo, vai ser somado ao segundo operando, que é o que está vindo à frente, e o resultado vai ser armazenado no próprio x. Isso vale para todas as operações aritméticas, para soma, subtração, multiplicação, divisão e módulo, certo? Então, sempre que eu tenho o x como primeiro operando da operação e o x como a variável para a qual vai ser atribuído o resultado da operação, vocês podem usar essa formação aqui, né, que é mais simples, que expressa exatamente a mesma coisa. Bom, então tem um exemplo aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue converter. Ó. Converta a sequência de comandos em pseudocódigo para a linguagem de programação C. Então vamos lá, né? Então temos aqui já pronto, né, nosso sequência de ações aqui, né, uma estrutura sequencial de ações em pseudocódigo. Como seria o equivalente na linguagem C? Então temos, primeira coisa, uma declaração de uma variável, né, de 3 variáveis do tipo real. Então o tipo real equivale na linguagem C ao tipo float, certo? Então tá lá, float. Na declaração na linguagem C não precisa do 2 pontos, é o tipo seguido dos nomes das variáveis. Nesse caso, A, vírgula, B, vírgula, C. Sempre termina com ponto e vírgula, né? Assim como na língua pseudocódigo. Depois vem uma declaração de 3 variáveis do tipo inteiro. Então, o tipo inteiro na linguagem C corresponde ao tipo int, certo? Então, declaro o tipo, nome do tipo, que é int, não precisa dos 2 pontos, seguido dos nomes das variáveis. Então, nesse caso, tenho ijk, vou colocar aqui a mesma coisa, ijk. Tem uma variável em seguida do tipo lógico, a variável R do tipo lógico. Lembra, não há uma variável do tipo lógico na linguagem C. O correspondente a ela que nós costumamos usar é o tipo int. Então, vou declarar uma variável int, não precisa de 2 pontos, seguido do nome da variável, o identificador da variável, que é somente R. Vem em seguida alguns comandos de atribuição, né? Então, nesse caso, eu vou atribuir o valor 2.0. Então, na atribuição na linguagem C, se dá com o sinal de igual, né? Então, aqui, A igual a 2.0 significa que eu estou atribuindo o valor 2 para a variável A. B seta 3.0, estou atribuindo o valor 3 para a variável B. O equivalente no pseudocódigo é um seta, o equivalente no linguagem C é com o sinal de igual, né? Então, B igual a 3.0. Vou atribuir o valor 3 para a variável I. No pseudocódigo, uso o sinal de igual, certo? Então, I igual a 3. C vai ser atribuído o valor de B dividido por A mais 2.5. Então, mesma coisa aqui, né? Na linguagem C, só vai trocar o sinal de atribuição de seta por igual. C é igual a B dividido por A mais 2.5. K, vou atribuir o valor de I dividido por 2 mais 4.7. Então, e K vai ser igual, a atribuição agora é sinal de igual na linguagem C, né? I dividido por 2 mais 4.7. Ponto e vírgula no final. J, ele vai ser atribuído o valor de I dividido por A mais B. Então, J vai ser igual a I dividido por A mais B. Certo? Por último, R vai ser igual, é uma atribuição do R. O que vai ser igual? Tem uma potenciação, equivalente à potenciação na linguagem C é o POU, né? Então, vou colocar aqui como POU dos operandos A e K, mesma coisa, né? Diferente, tem um símbolo de diferente, o símbolo de diferente na linguagem C é exclamação igual, né? Então, o diferente é o exclamação igual, não esquece disso. A soma das variáveis B mais J, tenho aqui um operador lógico, né? O operador OU. Na linguagem C, o operador OU equivale ao pipe aqui, né? O barra, né? Barra reta, né? Equivale ao OU, e seguido de uma expressão relacional, né? Que é C mais A vezes J dividido por I, uma operação de módulo
Operação de módulo, ele é o porcentagem, certo? Então, porcentagem K menor que B. Então, aqui, ó, nosso pseudocódigo em Portugal e o correspondente na linguagem C. Importante que vocês façam esses treinos, né? Acho que eu vou passar exercícios para vocês, basicamente para vocês refazerem exercícios que já fizeram em pseudocódigo, mas para fazer agora na linguagem C, para vocês treinarem agora a sintaxe da linguagem C. Não muda nada, certo? Só muda um pouco a sintaxe, mas a definição dos padrões da linguagem, o como que funciona as operações são exatamente a mesma coisa. A base é a mesma. Só estamos aprendendo uma nova linguagem. Tranquilos? A lógica é a mesma, a linguagem que muda. Então, tem aqui o exercício resolvido, certo? Na minha resolução eu usei double aqui, pode ser também. Ele é um dos tipos reais, né? Então, pode ser o float, o double ou o long double. Lembra que no caso da linguagem C tem vários tipos inteiros e vários tipos reais.